Ouça agora a ministração da ADVIVA com o pastor Elder Vale. Aqui a palavra te alcança onde você está. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 14. João 14, vamos a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Você está na casa do Senhor, irmãos. Você está na casa do Senhor. Os irmãos encontraram? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler. Mas deixa ela aberta aí. Nós vamos ler 3 versículos. 3. E só de ler, eu sei que o Senhor já enche o seu coração de esperança. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Só até aqui a leitura. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós estamos na Tua casa, gratos pela oportunidade de adorar o Teu nome. Fala conosco, Senhor. Pai, temos sido edificados nesses dias a falar acerca das crises, e creio que não será uma noite diferente. Nós seremos consolados na crise, nós seremos encorajados na crise, nós seremos instruídos na crise, Pai. Pai, a nossa oração a Ti, te pedindo, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento. Se não arrumar, o toque não me deixa pregar, irmãos. Há 2 domingos atrás, nós começamos a falar sobre crises aqui. Começamos dentro de um contexto em que ministramos em 1 Samuel, capítulo número 25. E o Senhor falou aos nossos corações sobre crises que as nossas atitudes precipitadas nos faz com que nós entremos nela. Crises que nem eram nossas, mas que se tornam nossas por causa das nossas atitudes precipitadas. E aprendemos que o tolo, ele age precipitadamente, e isso lhe coloca na direção da morte. Mas o sábio, aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, aquele em que o Senhor faz produzir nele frutos de paz, frutos de paciência, frutos de amor, esse vê as suas crises sendo movidas. Na semana passada, de um jeito bem especial, fomos confrontados sobre a importância de termos amigos. Aprendemos com a vida de um homem que tinha uma crise, mas ele, por ser um bom servo, alguém rodeado de amigos intercedeu por ele. E aprendemos e fomos ministrados sobre como nós precisamos estar cercados de pessoas. Nós precisamos respeitar e honrar as autoridades, precisamos ter alianças que nos momentos de crise possam nos fazer a crescer ou avançar. Muitos foram os irmãos que essa semana falaram: pastor, o senhor não faz ideia do tanto que a palavra falou comigo. Por quê? Porque às vezes nós caminhamos achando que o mais seguro é caminhar só. Mas ontem eu pregava, ou trazia uma palavra em um noivado, e eu li a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo número 4, versículo número 9, que a parte A diz: é melhor serem 2 do que 1. Então, quando nós caminhamos amparados, nós caminhamos e nós temos sustento e apoio nos momentos de crise. Ainda tem uma outra mensagem que eu ia ministrar acerca de crises, e até numa programação natural eu falaria dela antes, porque seria interessante terminar com o que nós vamos ouvir aqui hoje. Mas é noite de ceia, a mesa está posta, eu não posso deixar de pregar sobre ceia, e hoje nós vamos falar sobre uma crise em que, assentado à mesa, como eu e você vamos assentar, ou estamos assentados, daqui a pouco partiremos o pão, mas assentado à mesa, o Senhor tira um tempo para tratar a crise
que existia na vida dos seus discípulos, ou na intimidade dos seus discípulos. Algum tempo atrás, um pastor do campo da catedral publicou um livro que dizia assim: entendes o que lê? E eu achei interessante o título. Eu tenho quase certeza que em algum momento eu até adquiri esse título, ou adquiri esse material, mas em algum momento ficou para trás, hoje não está mais na minha biblioteca. Mas ele fazia ênfase da importância de nós termos um bom português. Mas além disso, nós precisamos ter e entender que a Bíblia, a palavra do Senhor, inclusive existem disciplinas teológicas para nos ensinar a fazer isso. Nós precisamos sempre que olhar para um texto, compreender o contexto a qual aquelas palavras estão inseridas. Por quê? Porque principalmente no nosso português, as palavras precisam, ou elas são compreendidas de uma maneira clara quando nós entendemos o contexto. Se eu digo para você que eu chupei uma manga, você não vai pensar que eu estou chupando a manga da minha camisa. É a mesma palavra, mas o contexto a quem ela foi empregada, eu estou falando do português. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, o contexto vai além das linhas. É importante que nós olhemos, ou além da frase, é importante que nós olhemos para o contexto de uma maneira geral, para que nós entendamos como estavam aqueles ouvintes, porque Jesus não falava abertamente, por mais que isso comunica a nós nos dias de hoje, através dos registros da palavra. Essa palavra tinha um objetivo, e o objetivo dela foi cumprido. Isaías, no capítulo número 55, a partir do versículo 9, Isaías começa a falar acerca do Senhor, e em um determinado momento ele diz assim: olha, nenhuma palavra que sai da boca do Senhor, ela falha, ela não prospera, mas ela cumpre o que lhe apraz. Mas eu quero te convidar a olhar para esse texto hoje, entendendo que Jesus profere os 3 versículos que lemos diante de um contexto de extrema crise. Não era uma crise como a crise do centurião. Existia uma crise, a crise da doença do seu servo. Não era o contexto da crise de Nabal e Abigail. Existia uma crise, Davi vinha para matar todo mundo. Existia uma crise aqui. Mas Jesus fala essa palavra para discípulos que estavam com o seu coração envolto em crises. Por quê, pastor? Porque os discípulos estavam aqui caminhando para os últimos dias da caminhada com Jesus. Esses homens que largaram tudo, que deixaram casas, que deixaram famílias, porque eles tinham famílias, certamente deixaram filhos, porque eles deixaram suas esposas e começaram a caminhar com Jesus para um ministério que o próprio Jesus os adverte, os alerta que seria um ministério árduo. Não estou dizendo que esse deixar aqui, irmãos, e eu faço questão de colocar esse parênteses, não é que eles abandonaram suas famílias, mas eles mudaram as suas prioridades. Se antes o objetivo era pão, alimento para o marido, para a esposa, para os filhos, agora a prioridade era levar a palavra, conduzir e caminhar com Jesus, dormir a hora que Jesus dormisse, acordar a hora que Jesus acordasse, ter uma agenda totalmente dirigida por ele. E isso já vinha acontecendo na vida desses homens, esses 12 homens, ou os 11 que escutam essa palavra, porque Jesus fala isso para 11, ele mais 11, mas eles estavam vivendo dias de intensa entrega ao ministério, mas a intensa entrega ao ministério fez com que se levantasse diante dele perseguições. Jesus vinha caminhando num cerco tão alto e tão arrochado, que quando ele foi para ressuscitar Lázaro, o próprio Tomé adverte: Senhor, nós vamos para lá, eles estão querendo nos matar. E aí o Tomé, ele fala: não, mas é necessário ir. Aí Tomé fala: então vamos, porque se necessário morrer for, nós morremos, mas vamos cumprir o que o Senhor quer. Esse contexto era um contexto de perseguição. Eles já procuravam ocasião para matar Jesus. Depois que Lázaro ressuscita, o texto vai dizer que eles ficam ainda mais enfurecidos, porque o milagre começa a difundir e muitos começam a querer conhecê-lo, e muitos começam a se dizer: eu faço parte da verdade que Jesus pregou. Então eles estavam vivendo dias de intensas perseguições, tanto que quando Jesus decide ter um momento a sós com seus discípulos, ele já sabia que não demoraria muito para que aquilo que já havia lhe sido preparado acontecesse.
O clima era de intensa despedida, porque Jesus começava a falar para eles: olha, eu estou indo, e como foi dito nos versículos que antecedem do capítulo número 13, eu vou e vocês não vão poder me acompanhar, vocês não vão me seguir. Era como se aquele sentimento de: olha, eu sei que vai dar tudo certo, porque Jesus está caminhando conosco. Eu sei que vai dar tudo certo, porque Jesus, quando a tempestade veio, ele estava no barco. Eu sei que vai dar certo, porque quando a fome veio, ou a necessidade de pão, ele multiplicou o pão. Eu sei que vai dar tudo certo, porque quando foi necessário fazer com que pessoas fossem curadas, ele curou. Eu sei que vai dar tudo certo, porque eu sei que sempre as portas se abrem, porque todo mundo quer receber Jesus. Não vai faltar leito, não vai faltar oportunidade, não vai faltar mesa para a gente se assentar. Era esse o coração deles. Mas aí Jesus está dizendo: vai faltar porque eu estou de partida. Aí, com esse coração aflito, Jesus decide marcar um jantar só para eles, senta com eles na mesa, e ao que poderia ser um momento de Jesus começar a animá-los, o discurso de Jesus começa de extremo confronto. Jesus não começa dizendo assim: meus amigos, muito obrigado por caminhar até aqui, olha, foi muito bom caminhar com vocês, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Não, Jesus começa a confrontar e lapidar as últimas arestas no caráter daqueles homens, de maneira em que não demorou muito, eles já estavam se sentindo envergonhados porque Jesus colocou sobre eles a verdade de que eles tinham corações muito cheios de vaidade. E Jesus começa a pregar: olha, eu vou lavar os pés de vocês, porque vocês estão achando que o que eu estou chamando vocês é para estar diante de tronos, é estar assentado à direita e esquerda, é estar assentado, é ter honras. Mas eu estou dizendo claramente para vocês que o que eu estou chamando para vocês é para servir, é para estar prostrado servindo pelo outro. E aí Jesus fala isso diante de um contexto em que eles começam a ser confrontados no seu interior e viver um constrangimento. Mas tinha também aquela frustração, porque começa a ficar claro que o reino não é daqui, ou aquilo que Jesus tanto tentava comunicar, que começou a palpitar no seu coração, dizendo: olha, ele vai embora, ele está de partida, vocês vão ficar aqui 2 anos e meio, 3 anos trabalhando do lado dele, e agora ele está indo. Como se não bastasse, ele confronta Pedro dizendo: Pedro, você vai me negar, não é amanhã, é hoje, Pedro. Você não está entendendo, você está achando que você está preparado e pronto, é ainda hoje. Você vai perceber como a sua fé vacila. A profecia podia ser: Pedro, fica tranquilo, tu és pedra. Não, tu és pedra foi depois. No dia do jantar, a crise foi abalar a confiança dele e dizer: vocês estão achando que estão prontos. Eu digo: você, Pedro, me nega ainda hoje. Como se não bastasse tudo isso, Jesus começa um discurso no capítulo número 3 dizendo: um de vós há de me trair. Tem um traidor no meio de vós. Eles começam a se perguntar uns para os outros. Sabe por quê, irmão? Porque nessa hora eles já estavam questionando tudo. Se Pedro, que é Pedro, vai negar, o traidor pode até ser eu. E eles começam a se questionar. E eu preciso que você entenda. Sabe por quê? Porque eu estou pregando de crises. E às vezes a gente não consegue entender. Ou às vezes a gente está vivendo em dias como esse. Em dias em que tudo parece estar vindo contra nós. É o plano de tempo que não vai. É a promessa que tarda. E a gente já orou por promessas e encorajamos por promessa. Mas tem gente que está aqui no meio da crise. É a tempestade. É eu achando que ia dar certo, não vai. É eu achando que eu estava bem, aí eu tropecei e caí. A vergonha já tomou o meu coração. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu digo uma coisa: eu sei que eu sirvo ao Deus que preparou um tempo para trazer paz a esses corações atribulados. É nesse contexto, e é por isso que eu trouxe o texto, irmãos. É porque eu sei que, e tem um teólogo que eu gosto muito, até anotei aqui, William Hendricks, ele diz assim: olha, o que Jesus percebe ali é que eles estavam com os corações tristes, porque Jesus estava indo embora. Tinha tristeza no coração deles. Mas não tinha só tristeza, não, tinha vergonha, porque o egoísmo deles tinha acabado de ser revelado. Tinha perplexidade, por quê? Porque não é possível que alguém vai trair Jesus, não é possível que alguém vai me ferir dessa maneira, não é possível que alguém vai negar Jesus, não é possível que Pedro vai negá-lo. Aí ele diz assim: olha, eles estavam com um sentimento de vacilo de fé, porque dizendo assim: não é possível, eu estou pronto para morrer por Jesus, mas ele está dizendo que eu não estou. Aí até aqui era eu dizendo que não era capaz, ele dizendo que eu era, agora sou eu dizendo que sou, Jesus dizendo não é. E Jesus percebe a angústia no coração deles.
Mas deixa eu dizer algo para você que eu não sei se você pegou, mas faz muito sentido para que você entenda o que eu estou pregando. Jesus percebe a angústia. O texto não diz que eles falavam. O texto não diz que alguém proferiu, e no versículo 13 não é alguém dizendo: Jesus, nós estamos aflitos. O texto, João, nem diz que aconteceu como o Senhor no Getsemane, que ele mesmo diz: eu estou profundamente angustiado. Mas não, aqui o que a Bíblia diz, o que nós podemos extrair do texto, é que Jesus começa uma palavra de ânimo para eles, entendendo e enxergando a realidade e a crise que eles estavam vivendo. E eu preciso pregar para você, porque o quadro muda, porque o quadro tem um Jesus assentado à mesa, e ele conhece o coração, ele conhece a dor. Ei, eu já estou pregando para você, deixa eu dizer para você, talvez você entrou aqui com o coração cheio de tristeza, mas eu estou te dizendo: Deus me trouxe aqui para dizer: eu vi a tua tristeza no coração. Talvez você chegou daqui envergonhado pelas fraquezas, pelos tropeços, ou até mesmo por enxergar a sua indignidade de estar diante do altar e diante da mesa. Mas deixa eu te dizer algo: o Senhor já conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele te trouxe até aqui para ouvir uma palavra. E a minha mensagem não é a sua crise, não é o Senhor não vê, Ele está alheio à sua crise, não. A minha mensagem é: Deus está vendo a crise e a turbulência no seu coração. Não é alguém doente, é o coração angustiado de tanto sufocamento vindo. E aí você já está se enxergando na mensagem, porque é assim: pastor, eu olho para o celeiro, eu vejo crise. Eu olho para a minha mente, eu vejo crise. Eu olho para a minha caminhada de fé, eu vejo crise. Eu olho para os meus projetos, eu vejo crise. Mas deixa eu dizer algo para você: você não falou isso para mim, talvez você não comunicou para ninguém a crise que tem sufocado e angustiado a sua alma, mas Jesus viu. E é o começo dessa mensagem, Ele dizendo que o seu coração não fique angustiado, ou que haja paz no seu coração. Eu começo a pregar essa mensagem dizendo para você que haja paz nesse seu coração cheio de crise. Eu não sei como você entrou, mas a mensagem hoje é uma mensagem de ânimo. O Deus que acalma o mar, o Deus que um dia mandou as águas se aquietarem, hoje não é as águas que Ele fala ao seu coração. Que haja paz no seu coração. Não é que tinha um problema, eram todos os problemas sendo manifestos. E aí, no problema de Nabal, ele inspira Abigail para ter vida. No problema do centurião, ele usa, ou do servo do centurião, ele usa os relacionamentos do centurião. Mas hoje eu vim trazer uma palavra que você vai viver em paz, ainda que os dias estejam atribulados. Você vai viver em paz. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque Jesus virá. Vamos à primeira estrofe desse hino. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito lindas.
você. Às vezes a gente é pragmático demais. E o pragmático, eu sou um pragmático, tá, irmãos? Eu sou pragmático. O pragmático, ele diz assim, ele escuta a calma, ele vai dizer, calmar como? É porque você não conhece. Calmar como nessa situação? O pragmático fica assim, tá, o mar acalmou, obedeceu a ordem, mas eu vi exatamente dizer isso para você. Não é o pastor que está dizendo, é a palavra do Senhor. Se for a Bíblia fosse daquelas de letras vermelhas, estava vermelhinha aí dizendo, o Senhor está dando uma ordem para você. Ele sabe das suas crises, sabe da tristeza, sabe da vergonha, sabe da dor, sabe do tropeço de ontem, sabe do pecado, sabe daquilo que tem manchado, sabe daquilo que tem tirado a sua capacidade de manter de cabeça erguida. Ele sabe, te trouxe aqui para dizer para você, não fica abatido, coloca a sua confiança no Senhor, espera nele, porque nós estamos na casa do Senhor. Mas para os pragmáticos, Jesus está dando o porquê. Mas para os pragmáticos, Jesus está dando uma ordem ao coração. E é uma ordem, irmão. Não é dizendo assim, olha, de repente vale a pena vocês ficarem calmos, ou que a angústia saia. Mas hoje eu estou pregando uma palavra daquelas que invocam a autoridade do Senhor. E o Deus que acalma a tempestade está dando uma ordem e bradando no seu coração, vai ter paz aí. E aí ele diz assim, vocês não acreditam em Deus? Acreditam também em mim. É Jesus dizendo assim, e eu estou pregando essa palavra. O que faz eu e você entrarmos para a casa do Senhor Jesus, escutarmos uma mensagem como essa, é Ele invocando para você uma verdade. Ei, fica tranquilo, eu estou dizendo para você ter paz e depositar a sua confiança em mim. O salmista vai cantar no Salmo de número 146, dizendo assim, olha, bem-aventurado aquele que crê no Deus de Jacó e a sua esperança está posta nele. Eu estou pregando para você que Jesus está dizendo, o segredo para que você tenha um coração em paz é confiar e acreditar no Senhor. Ah, pastor, mas como eu vou confiar? Confia acreditando que esse é o Deus que você serve. Pastor, mas lá tá terra arrasada. Fica firme na confiança do Senhor. O salmista não canta para você que está sentado no meio da provisão, ou para você que está em pastos verdejantes. Ele está cantando para quem está vivendo dias de crise. Se você tem crise, deposita a sua esperança no Senhor. Se você tem crise, confia no Senhor. O mesmo salmista no 37, Salmo 37, versículo 5, ele vai dizer assim, olha, entrega o seu caminho ao Senhor. Faz o que, irmãos? Quem entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo fará é dizer assim, se a crise é porque você tem vivido o dia sendo atormentado, atribulado, envergonhado pelo pecado, confia no Senhor que Ele pode te tirar desse lamaçal. Se a crise é na provisão, nas portas, o Senhor, confia no Senhor que Ele pode te tirar dessa situação. Se a crise é a enfermidade, é o laudo, é a resposta do médico ou a do advogado dizendo que não tem jeito, o pastor te trouxe aqui hoje para dizer, a resposta da crise de hoje está aí na sua confiança e no depósito de confiança no Senhor. Entrega nele, confia nele, descansa nele. O mesmo Pedro que ouviu essa palavra, Pedro estava lá, angustiado, envergonhado, confrontado, dizendo, vai me negar, Pedro. Esse mesmo Pedro depois vai escrever sua primeira epístola, capítulo número 5, versículo de número 7, sabe o que ele diz? Pega todas as suas ansiedades e deposita diante do Senhor. É Ele que profere texto que por vezes a gente cita e não sabe quem é. É Pedro dizendo, lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. A palavra hoje é para corações atribulados. Eu não sei se tem 2, 10, 50. Eu não sei se a casa está repleta de corações atribulados, mas eu trouxe uma palavra da parte de Deus. O brado do Senhor para a sua alma hoje é a noite da sua alma e receber refrigério e descanso. Paulo está em prisões dizendo, eu estou tranquilo porque tem refrigério e descanso na minha alma. Eu estou tranquilo porque o meu caminho
você já está depositado no Senhor, e é por isso que eu descanso, e é por isso que eu descanso, e é por isso que eu confio, e é por isso que eu confio. Ei, o pastor está dizendo para você: o mar obedece a ordem do Senhor e acalma. Então fala para o seu coração: eu estou descansando no Senhor. A causa, o casamento, a enfermidade, a doença, a tribulação não é maior do que o Deus que eu sirvo. É nele que eu estou confiando. Aleluia. Pois sei que és Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, eu descansarei, pois sei que és Deus. Não vou descansar porque a porta abriu. Não vou descansar porque eu já estou curado. Não vou descansar porque eu sei que já tem paz. Não, eu vou descansar porque eu estou descansando no Senhor. Eu vou descansar porque eu sei que o trovão escuta a voz, a enfermidade escuta a voz, a morte escuta a voz, a tribulação escuta a voz. Então, alma, escuta a voz do Senhor dizendo: descansa. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Pastor, você vai orar hoje para Deus levantar os mortos? O Senhor vai andar hoje pelas portas? Hoje eu vou orar para você ter paz. Tem problema, irmão, que não resolve amanhã, mas o sono você vai dormir hoje. A chave para os discípulos é: creiam em mim. Versículo 1, ele termina dizendo que o seu coração não esteja perturbado, atribulado. Algumas versões mais antigas vão dizer: não se turbe o vosso coração. Aqui eu gosto da NA, ela está bem na linguagem de hoje. Não fica com seu coração angustiado. Você crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus, creia em mim. Jesus está evocando para eles: vocês me viram, vocês caminharam comigo, vocês viram a autoridade que está sobre mim. Então, que o seu coração hoje tenha paz, porque sou eu que estou dando a ordem para ter paz. Creia em mim. Mas tem uma chave nos 2 versos que seguem, que faz eu e você entendermos. É que ele começa a plantar no coração daqueles homens uma semente. Jesus requer ou reivindica a confiança, e o crente precisa confiar. Mas ele também traz uma palavra de esperança para aqueles homens. A palavra do Senhor não é só dizendo para ele: confia, é dizendo para eles: tenha certeza e tenha a esperança de que nós vamos estar juntos mais uma vez. Deixa eu dizer algo para você. Está virando até uma exortação em louvor. Mas eu louvo a Deus porque essa carapuça não me encaixa. Tem um louvor que ficou famoso dizendo assim: por que pararam de falar do céu? Ah, não, que Jesus não vai voltar. Não, desde que nós chegamos aqui, nós estamos cantando que o Senhor vai voltar. A ceia nossa aqui a gente não usa para pregar prosperidade. Os domingos nós não usamos para pregar prosperidade. Nós usamos para pregar que Jesus salva. Nós usamos para pregar que Jesus liberta. Nós usamos para pregar que Jesus morreu pelos nossos pecados. E não omitimos a pregação de que Ele vai voltar para buscar a igreja.
Porque nós vemos dias em que pregar a mensagem de corações angustiados, irmão, é a melhor mensagem que tem. Porque está todo mundo com o coração apertado e angustiado por algum motivo. É ou não é? É igual dizer, vou orar para quem está sentindo dor de cabeça. Provavelmente, Deus me revelou, tem irmão aqui com dor de cabeça. Vai ter, irmão. Mas se eu disser que tem coração angustiado, tem, sabe por quê, irmãos? Porque nós vemos dias em que parece que nunca esteve tão distante a promessa do céu. Parece que nunca esteve tão distante a expectativa do céu. Essa semana eu preguei na cabana, e os irmãos sabem que eu sempre faço um esforço para estar ali na cabana, participando uns dias, sendo ministrados ali, e às vezes eu ministro lá também. E a mensagem foi uma dura mensagem acerca de realinhar a expectativa e o caminho com o Senhor. Mas se a gente pode dizer que existe algo que tem atribulado os nossos corações, é porque a gente vive tão ocupado, sobrecarregado, a gente vive tão cansado, a gente vive fadigado com as coisas dessa terra, com as necessidades dessa terra. Eu sei que você está aqui, mas se eu começar a demorar aqui, você já começa a pensar, pastor, amanhã é 5 horas que eu acordo, eu sei que amanhã você vai acordar cedo, vai ter um monte de leão para você guerrear, para você bater, para você enfrentar, mas eu vim aqui pregando para você que neste mundo você vai viver dias de tribulação, de advertência, de dificuldade. Você vai viver com a morte batendo na sua porta. O cobrador talvez está te ligando. Você talvez está vivendo dias em que é dia de dor, é o dia da frustração, é o dia da derrota, é o dia que o plano falhou. Ou você talvez está tão feliz por aquilo que aconteceu aqui, aí para você ouvir, para te advertir e dizer assim, olha, não sei qual é a realidade que você está vivendo, mas a palavra que eu estou pregando é que o antídoto contra qualquer angústia na alma é a esperança que o Senhor deposita em nós. E a esperança que a igreja prega é a esperança de que o pecado, a morte, aquilo que antes nos era por certeza de salvação, hoje foi substituído por uma cédula de dívida paga por Jesus, e um coração que sabe que não existe nenhuma realidade que nós estamos passando aqui hoje que há de se comparar com aquilo que o Senhor está preparando para nós. Ele diz, na minha casa tem morada, no céu o Pai já tem casa para vocês. Ei, eu estou preparando um caminho, eu vou preparar para que você entenda que não vai ser mais algo distante, eu aqui, Pai no céu, não, é você entendendo que eu estou pavimentando, construindo um caminho para que o seu coração se encha de esperança para trilhar por ele. A promessa de que existe um lar eterno é um antídoto para qualquer aflição da alma. Todos os discípulos foram fundamentando a igreja nessa esperança. Sabe, irmãos, nós estamos muito apaixonados por aqui, mas deixa eu dizer algo, o céu é melhor. Eu acho que a gente foi até infeliz nas maneiras como a gente foi criando os céus alegoricamente, desde as crianças. A gente vai tentando o céu, expectando no céu, tendo a expectativa no céu, num lugar talvez até monótono, mas deixa eu dizer para você, lá é um lugar que essa aflição que o seu coração fez você vir para casa caminhando com ela, lá é o lugar que quando eu estou pregando para você, tem uma dor que não deixa essa palavra penetrar. Isso não vai existir lá, lá seu coração vai viver em paz, em perfeita paz. Todos os evangelistas, todos os obreiros, os discípulos começaram a escrever, amados, eu quero que vocês tenham uma convicção. Pedro vai dizer assim, primeira epístola de Pedro, capítulo número 2, versículo de número 11, peço para vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham suas almas das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. É dizendo assim, olha, sabe, vocês podem ter certeza que as paixões carnais vai trazer angústia para a sua alma. A sua alma não se alimenta daquilo que as paixões carnais querem entregar para ela. Pastor, você está dizendo do pecado? Não estou dizendo só do pecado, estou dizendo até mesmo das coisas deste mundo, do material, dos projetos, dos planos, de tanta coisa que às vezes a gente quer por nós mesmos, para alimentando as nossas expectativas. Isso tem trazido angústia para o meu coração. A palavra viva para você hoje é que o seu coração hoje seja tomado pela esperança de morar com o Senhor nos céus. Tem gente que a paixão carnal é o filho que ela espera, ou que o Senhor não volta antes de eu ter um bebê, que o Senhor não volte antes do meu filho
renascer, que o Senhor não volte antes. Não, irmãos, eu estou pregando do céu. Não existe esperança maior e melhor do que você completar essa carreira e alcançar o céu. Paulo vai escrever aos Romanos e ele está falando sobre tribulação. Ele está dizendo assim, olha, porque eu tenho para mim, Romanos 8:18, porque eu tenho para mim que esse mundo cheio de aflições, de sofrimento, esse presente, que tudo isso que nós temos passado, nada disso pode ser comparado com a glória que nos há de ser revelada nos céus. Deixa eu dizer algo para você. Esse plano não pode comparar com o Senhor está projetando para você no céu. Essa frustração que você está vivendo hoje não pode ser comparado com o que o Senhor está preparando para você no céu. Sabe, irmãos, não sei qual é a angústia da sua alma, mas a resposta para ela, que vai trazer alívio e refrigério, é de que tudo isso vai passar. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai passar a dor. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai passar o sofrimento. Quando Jesus voltar, vai passar a tribulação. A Bíblia é assim, ela constrói a expectativa na vinda de Jesus. O Antigo Testamento pavimenta a expectativa de que Jesus vai voltar. Jesus vem, aí nós somos manifestos na completude do plano e da obra salvífica do Senhor. Mas aí antes que feche o livro da Bíblia, feche o livro da Bíblia com o livro do Apocalipse, que é a promessa para que nós compreendamos que todo o plano do Senhor Jesus é para que nós enxerguemos a vida como ela realmente é, passageira. A dor é passageira. Pastor, mas eu perdi alguém que eu amava muito. O antídoto para isso é a esperança de encontrar nos céus. Pastor, mas eu estou envergonhado. O antídoto para isso é a esperança de nos encontrarmos no céu. Pastor, as minhas lágrimas têm sido fartas nesses dias, por tantas tribulações, por tantas angústias de coisas que eu nem sei explicar. O antídoto para isso é você alimentar o seu coração de esperança sobre o céu que o Senhor está preparado para nós. Jesus, o Apocalipse, a revelação vai dizer assim, olha, capítulo de número 21, versículo de número 4, Apocalipse 21, versículo de número 4, e Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e já não vai existir mais morte, não vai existir mais luto, não vai existir mais pranto, não vai existir mais dor, porque essas são coisas antigas e elas passaram. Todas essas primeiras coisas passaram. Eu não sei como você consegue escutar isso e ficar com seu coração parado. Eu não sei como você consegue ouvir isso e ficar com seu coração angustiado. Mas deixa eu dizer para você, a morte vai ser vencida por completo, a dor vai ser vencida por completo, o pranto vai acabar, a dor vai acabar, porque tudo isso não vai ter no céu. Tudo isso vai ficar aqui. Fala para sua alma hoje: eu tenho uma casa e eu estou peregrino nessa terra. Na minha casa, isso que está me fazendo sofrer não existirá. Isso que tem angustiado a minha alma, nós angustiamos pelo que temos, pelo que não temos, isso não vai fazer falta lá nos céus. Isso não vai fazer falta. A promessa, o Apocalipse, a esperança da igreja está fundamentado. Se eu e você acordarmos amanhã sem a vontade ou sem o desejo, ou até mesmo sem lembrar que nós somos peregrinos, todas as tribulações ficam potencializadas. Mas hoje você vai dormir sabendo que pode ser a última noite antes da volta do Senhor Jesus. Amanhã você acorda sabendo que pode ser o último dia antes da volta do Senhor Jesus. Você vai colocando as coisas desse mundo no seu devido lugar, como coisas passageiras, e a vida volta a brotar, e a esperança volta a brotar. E a palavra hoje para você, ei pragmático, eu estou dizendo para você: aquieta o seu coração, porque o Senhor tem preparado um amanhã de bênçãos e de vitória. Dá essa ordem, deixa essa ordem chegar no seu coração. O problema é que se eu e você vivemos somente com a expectativa aqui, irmão, a minha esperança é somente se resolver o problema. Pastor, o que é isso? É assim: eu estou orando para que Deus resolva uma causa. Aí eu fico: Senhor, resolve a causa. E o tempo passa. Senhor, resolve a causa. Senhor, eu quero gerar. Senhor, eu preciso de portas. Senhor, eu preciso dessa cura. Não, irmãos,
nossa esperança é muito maior. Nossa esperança não para. A nossa esperança é infalível. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está caminhando com a esperança completa, quem está caminhando não só com a expectativa da solução do problema, ele ora igual Paulo: eu sei que se o Senhor quiser me livrar, parece que a morte está bem batendo na porta. Se o Senhor quiser me livrar, vai ser uma bênção e eu vou continuar servindo. Mas se esta porta fechada for a porta que vai levar a minha vida, é uma bênção maior ainda, porque significa que eu vou pavimentar, ou eu vou entrar pelo caminho que o Senhor preparou, pavimentou para mim. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente vai ouvindo essa palavra pensando que Jesus está lá trabalhando na construção civil, fazendo casas. Não, ele trouxe essa palavra profética para os seus discípulos, dizendo: eu vou preparar para vocês um lugar, e esse caminho está pronto, esse caminho está preparado. Eu e você já participamos da ceia na certeza de que esse caminho foi preparado. Então a casa não precisa ser construída, o espaço não precisa ser aberto para você entrar. Na hora que o Senhor Jesus chamar, ou na hora que Ele chamar a igreja, eu e você vamos passar por esse caminho, cantando, adorando, exultando, glorificando. Então, igreja, tenha coragem de dizer: Senhor, eu sei que o Senhor já preparou esse caminho, então que eu tenha esperança de passar por ele. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Eu vou caminhar para terminar a mensagem, mas a mensagem foi construída para que você escute uma ordem. O meu objetivo, desde que o Senhor começou a trabalhar no meu coração com essa mensagem na quinta-feira, é para que você possa sair daqui escutando uma voz bradando para o seu coração. E a voz vai bradar para o seu coração: não fique angustiado. O tema da mensagem é: nos dias de crise, não fique angustiado. Sabe por quê, irmãos? Porque a resposta para toda e para qualquer tribulação e tempestade é a presença de Jesus. Pega aí: a resposta para toda e qualquer tribulação é a presença de Jesus. Marcos, os discípulos estavam no barco em tempestade, o mar revolto. Jesus estava no barco, mas dormia. Eles acordaram Jesus. Jesus deu ordem e o barco acalmou. Marta e Maria estavam aflitas com seu irmão doente. Manda buscar Jesus, porque sabe que a presença de Jesus resolve. Na semana passada falamos de alguém que usou todas as suas influências para trazer Jesus para sua casa, até ao ponto que ele mandou alguém só para dizer: nem precisa vir, se a palavra dele vier, se a ordem dele vier, a ordem dele é irresistível. Não importa qual é a sua dificuldade, não importa qual seja a sua turbulência, não importa qual seja a sua aflição, a presença de Jesus é a resposta para a sua crise. A presença de Jesus é a resposta para você suportar as crises. Eu já estou finalizando. Mas se você foi um pragmático para me ouvir e ficou se perguntando como eu vou acalmar, eu estou sendo pragmático para pregar. Chama Jesus para a sua causa. O problema é que a gente sabe, mas a gente não
dar o espaço para Jesus e para a obra dele em nossas vidas. Quando Jesus foi partir, virou para esses mesmos 12. Estavam animadinhos, pito no lixo. Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus está aqui. Jesus disse: eu vou de novo. Mas vocês não vão ficar só. Porque eu sei que a resposta para o dia de angústia é a minha presença. Eu sei que a resposta para o dia da dificuldade é a minha presença. Dá para sair a presença? Tá aí, gente. A resposta para os dias de crise é a presença do Senhor. Se coloque de pé. Se coloca de pé. Tem uma ordem para o seu coração. Você não vai sair daqui angustiado. O mar escutou. A morte escutou quando Jesus bradou. Os discípulos escutaram. E a Adeviva está escutando a mesma ordem. E a ordem hoje é: o sono vai voltar. A tristeza, que só vai embora à base de remédio, vai ser repreendida hoje. A alegria da vida, que talvez tenha feito muitos até pedir pela morte, porque não conseguem mais enxergar, vai voltar. Sabe por quê? Porque tudo isso se completa com a presença de Jesus. A promessa é: eu vou estar com vocês todos os dias. O tempo aqui, irmãos, é uma expectativa para a vinda do Senhor. O Senhor está dizendo: eu vou, mas eu volto. Aí Ele volta. Passa com eles mais alguns dias e diz: eu vou de novo. Mas vocês não vão caminhar só. Não estou aqui dizendo para você: você vai embora daqui fazendo palavras positivas. Você vai embora aprendendo um mindset que amanhã você vai acordar dizendo: eu sou maior do que essa tristeza e essa tribulação. Não. Você vai daqui sabendo: se o meu coração estiver cheio da presença do Senhor Jesus, a angústia vai embora. Eu estou pregando para você. Está entendendo o que o Senhor está pregando? Está entendendo? Está entendendo? Chama a presença do Senhor. Parece que o tom é reflexivo. Aí sabe o que nós vamos cantar? Uma música bem forte. É a presença. De Deus, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença de Deus. Está posta. Jesus está na casa. A presença é real e prometida, que quando nós nos reunimos para adorar, Ele está conosco no nosso meio. Agora, se o seu coração está angustiado, brada para Ele: Jesus, abunda, superabunda. Jesus, entra no meu coração. Jesus, se tem vergonha aqui, lança fora. Jesus, se tem prisão aqui, quebra as cadeias. Jesus, se tem vida distante do Senhor, me traga, me arrasta para a tua presença, me atraia para a tua presença. Mas não saia daqui sem aproveitar a ordem que está sendo dada do Senhor. E é por isso que eu caminho para um momento da mensagem em que eu quero chamar você aqui, que entrou aqui sem conhecer ou distante, ou entrou aqui com o coração angustiado, e parece que eu estava pregando sobre a sua realidade, porque tem tristeza no seu coração,
porque tem angústia no seu coração, porque tem vergonha no seu coração, porque tem tribulação, tem perseguição, tem tudo isso sobre a sua vida, e o seu coração está vivendo sufocando, tirando a sua alegria, amargando a sua boca. E eu vim pregar para você: Deus te trouxe aqui para dar uma ordem ao seu coração, e a presença dele precisa ser abundante. Então, se o seu caminhar tem sido um caminhar distante do Senhor, enquanto eu estou aqui gastando os minutos que me sobram ainda dessa mensagem, enquanto nós estamos aqui ministrando ao seu coração sobre a presença, eu quero te convidar a sair do seu lugar, a vir até aqui e dizer: eu não vou embora sem essa presença no meu coração. Eu não vou embora sem entregar a minha vergonha diante do Senhor. Eu não vou embora sem entregar a minha condição distante diante do Senhor, porque eu não saio daqui sem essa presença. Você não vai levar essa vida. Ei, dor, você não vai sufocar essa vida. Ei, você não vai sufocar esse coração, porque essa igreja está em guerra. Essa palavra está chegando ao coração, está descendo dos ouvidos ao coração dos seus filhos, e nós cremos que vai ser uma noite que o coração vai ser alcançado, que a alegria vai ser devolvida. Aleluia! É a presença. Já tem vindo aqui. É a presença. É a presença de Deus. Encerramos aqui esta ministração. Que esta palavra gere frutos em você. Saiba mais sobre a nossa igreja em adviva.com.br.